São 8 horas e 46 minutos da manhã pelo horário de Brasília. A gente vai fazer conexão com a Groenlândia, cidade de Nuuk, onde está o Felipe Killing, enviado especial do Grupo Bandeirantes, que deu um show hoje no Pulo do Gato mais cedo na Rádio Bandeirantes, contando muita curiosidade a respeito desse lugar do planeta Terra. E o Killing nos contava mais cedo que eles estão a 1 hora de diferença aqui em relação ao horário de Brasília. Mas a gente vê que é noite lá ainda, porque o dia ele é muito curto nessa temporada de inverno. Quantos graus por aí? Seja bem-vindo novamente à Rádio Bandeirantes, Band News TV, nessa conexão no Jornal Gente, Killing. Tudo bom, Pedro? Bom dia a você, Thaís, e a todos que nos acompanham no Brasil. Olha, tá bastante frio por aqui, menos 6 graus, sensação térmica de menos 12. Eu estou 1 hora à frente do horário de Brasília, então aqui 10 para as 10 da manhã e, de fato, tá escuro, né? Tava um breu ainda maior, há cerca de 30 minutos. A expectativa é que o sol vai nascer por volta das 11 da manhã, então já dá para ver o céu um pouquinho azulado, mas aí 3h30 da tarde já está escuro de novo. Aqui a gente está perto do Polo Norte, então no inverno os dias são bem curtos e aí no verão é o oposto. Os dias são enormes. No que fica mais no sul da Groenlândia, se você vai para o norte dessa enorme ilha, durante o verão praticamente você não tem noite. E durante o inverno é o oposto, você praticamente não tem a luz do dia. Eu estou muito bem agasalhado, eu conversei até com moradores locais para pegar dicas de como me agasalhar, então estou com as minhas extremidades bem protegidas, uma luva enorme para quem está nos acompanhando por imagem, protegendo minha cabeça com um gorro, um cachecol, e aí a estratégia das camadas. Aqui eles falam em pelo menos 3 camadas, e você tem a estratégia de começar com uma roupa térmica, depois uma roupa de lã e um casaco muito grande, né, quentinho, mas principalmente que corta o vento. Tá ventando aqui, não sei se inclusive está vazando no áudio o vento, mas esse vento do Ártico, ele é muito gelado. E você tem que ter também roupas apropriadas para aguentar o gelo e às vezes a chuva. Então eu estou com uma bota muito boa à prova de água, porque você imagina só que meu pé molha aqui com essa temperatura gelada. Então tem todas as estratégias e eu estou seguindo à risca o que eles dizem, porque é uma população que vive nessa ilha gelada há mais de 1000 anos e aprendeu a conviver com esse clima adverso. Então a gente tem que escutar um pouquinho o que eles têm a dizer para sobreviver a esse frio congelante. Verdade, Felipe. Ó, eu que te dou sempre boa tarde, eu tô te dando bom dia, mesmo você nessa escuridão, para quem nos acompanha por imagens, querido. E nada como a tecnologia, a fashion para nos ajudar. Você imagina quando era bem antigamente, né? Bom, enfim, cada terra com as suas particularidades. E por falar nisso, Felipe, eu queria que você contasse pra gente, porque assim, a Groenlândia sempre esteve no mapa, né? Até a Thaís um dia ela brincou comigo, falando assim que no jogo de War a gente sabia que a Groenlândia tinha muita importância, e aí eu brinquei também com a história no concurso de Miss Universo também. E agora, do dia pra noite, Groenlândia é a bola da vez, todo mundo fala disso, mas é uma riqueza que sempre esteve no mesmo lugar. Que riquezas estão sob a neve, Felipe Killing? Tudo bom, Sônia? Boa tarde para você aí na França. E antigamente eles pegavam as peles dos ursos para conseguir se abrigar e sobreviver a esse inverno, né? Eles caçam aqui urso, baleia, inclusive a culinária é baseada na caça desses animais. Debaixo desse gelo todo, tem riquezas muito importantes do mundo atual. Lítio, cobre, são materiais usados na fabricação de produtos de tecnologia. Celulares, carros elétricos, painéis solares, equipamentos militares. Existem também outras riquezas aqui, o gás e o petróleo. Ainda é muito caro você fazer a extração dessa riqueza toda por conta dessa camada de gelo. Mas, além disso, existem rotas marítimas que estão se abrindo. A Groenlândia sofre com as mudanças climáticas mais do que qualquer outra região do planeta. O gelo aqui derrete 4 vezes mais rápido do que em qualquer outro lugar. Isso significa que outras rotas marítimas estão se abrindo e aí fica mais rápido você sair da Ásia e chegar
a América do Norte e a Europa. Você não precisa passar pelo canal de Suez, por exemplo. Você economiza semanas de transporte e, consequentemente, bilhões de dólares. Além disso, para os Estados Unidos, tem a questão estratégica militar, porque você consegue observar mísseis russos num eventual ataque. Você observa daqui da Groenlândia um possível ataque e aí os sistemas de defesa dos Estados Unidos conseguem agir. O Trump ele fala muito em segurança nacional, mas a Groenlândia faz parte do Reino da Dinamarca, que é uma integrante da OTAN. Então, a segurança daqui pode ser feita pela OTAN com participação dos Estados Unidos. Legalmente, os americanos também podem aumentar a presença militar que existe aqui. Então, os Estados Unidos falam em segurança nacional. O Trump, inclusive, usa desse argumento para não pegar, de repente, autorização do Congresso americano numa possível anexação, numa possível invasão militar, mas por aqui as pessoas sabem muito bem que os interesses são outros. Eu conversei com diversos groenlandeses. Eles não querem ser americanos, mas eles também não querem ser dinamarqueses, eles querem ser groenlandeses. E dizem que o futuro da região tem que passar pela decisão deles. Antes da Dinamarca colonizar, eles já estavam aqui há milhares de anos. Então, existe um povo que vive aqui, eles são indígenas, eles têm cultura, eles têm a língua própria, eles têm as crenças e nas mesas de negociações em que há grandes potências, muitas vezes os groenlandeses não estão sentados. Que coisa. Olha, o Philip Killing, para você que está chegando agora, está falando ao vivo da Groenlândia, todo encapotado num frio de -6 graus com sensação térmica de -12. E eu tô aflita aqui. Killing, é claro que essa questão geopolítica é o que fez você ir até a Groenlândia, mas já que você está nesse local tão diferente, o que você conta mais pra gente sobre como é viver num lugar tão frio, né? Como você já disse, as populações hoje que vivem na Groenlândia, na sua maioria, nasceram aí, vão morrer aí. Ou seja, talvez não tenham oportunidade de conhecer outro tipo de vida, outro tipo de temperatura. Como é que as pessoas se viram para ficar 365 dias por ano nesse frio? Já que você, meu amigo, eu espero que vá, faça o seu brilhante trabalho e volte rapidinho para sua casa em Londres. Eu não imaginava que eu iria um dia sentir saudade do frio de Londres, mas estou sentindo. E Thaís, eu vou te mostrar aqui ao lado, só vou virar um pouquinho a câmera, para você ter uma ideia que isso aqui é uma rua, tá? Os carros passam aqui. Isso é uma rua, não dá para ver, e não tem calçada. Então, você gelo. anda aqui, exato, é um gelo, né? E não tem calçada. Então, agora há pouco eu vi uma mulher com um carrinho de bebê saindo de casa, indo ou à escola, ou ao mercado, ou ao compromisso. E você anda meio que junto com os carros. E o gelo, você sabe, é muito escorregadio, né? Eu fico preocupado que os carros não vão conseguir frear se tiver algum problema. Mas não tem, é um carro passando aqui, ó. Mas não tem muita divisão. As pessoas, elas têm que ter muita resiliência, e essa é uma marca dos inuites. Eles são indígenas. Eu imaginava que eu iria encontrar pessoas, por estar nessa região do planeta, com características semelhantes aos escandinavos. Mas não, eles têm a pele mais escura, eles são baixos, têm o olho puxado, lembram muito os nativos dos Estados Unidos. Aqui, por exemplo, ó, tem uma mulher indo para o trabalho ou para o compromisso dela, passeando, uma moradora local. E ontem eu fiz uma entrada ao vivo para o Jornal da Band às 9 da noite. Desculpa? Não, Fê, eu tava brincando com a Thaís por causa do frio. Eu tava imaginando ela caminhando, indo pro jornal Gente na base da Bandeirantes na Groenlândia. Exato. E além disso, correr, que eu sei que a Thaís é corredora. Ontem, antes de eu fazer a entrada pro Jornal da Band ao vivo, às 9 da noite aqui, num frio de lascar, passou uma mulher fazendo Cooper. Então, as pessoas precisam viver independentemente desse frio todo. Aqui existe uma taxa de suicídio altíssima. Claro que você precisa se adaptar, então tem restaurantes, tem cafés, todos os locais com aquecimento, mas as pessoas, elas estão nas ruas. Ontem eu fiz um Povo Fala, entrevistei pessoas, claro que elas são mais acostumadas, mais resistentes ao frio, mas o que eu consegui perceber é que, apesar desse frio, das condições adversas, existe vida, as pessoas estão nas ruas, as pessoas vão para as lojas, as pessoas vão ao mercado,
Tem uma criança brincando no gelo ontem aqui perto, então elas se adaptam, mas precisam enfrentar essas adversidades para conseguir ter um pouquinho de vida. Eles têm ideia de que o Brasil existe, Philippe Killing? Tem ideia, viu, Thaís? E quando eu falo que eu sou brasileiro, o sorriso no rosto se abre. Eu acho que a Sônia também tem essa experiência quando ela viaja. O nosso país é muito querido e é claro que tem a pergunta, mas por que o Brasil? E aqui é uma vida praticamente de aldeia. Então você tem uma ilha enorme com uma população de 57 mil pessoas e a maior cidade, Nuuk, que é a capital, com 20 mil pessoas. Então, normalmente, qualquer assunto já é o assunto da cidade. A vizinha que caiu, o tio ou a tia que brigaram. Mas você imagina que agora tem um debate mundial sobre a Groenlândia. Então as pessoas só falam sobre isso. Eles estão no centro de um debate mundial. Então é curioso você ver, né, a percepção das pessoas, o estilo de vida e o que eles pensam sobre o futuro deles que está em jogo. Muito interessante ver também, né, que a internet funciona absolutamente bem lá na Groenlândia. O Philippe Killing está conversando com a gente aí há uns 10 minutos já, sem nenhum tipo de interrupção. A gente tem pontos do Brasil onde não tem nenhum G, né? O sujeito tem que rodar quilômetros para conseguir um sinalzinho ali, um pauzinho, como a gente diz, no celular. E isso funciona muito bem lá. Muito interessante. Ao longo da nossa programação, o Killing vai voltar com outras informações. Chamou bastante atenção hoje cedo, Thaís, a questão da comida, né? Porque ele falava sobre alguns produtos industrializados. Não dá para produzir absolutamente nada numa temperatura dessa, né? São pouquíssimas as coisas, na verdade, que se consegue ter ali do ponto de vista da alimentação. Você chegou a passar em algum mercado aí, Killing? Tem fruta? Como é que eles fazem com esse tipo de coisa? Tem poucas opções de fruta. Nuuk, por ser a capital e uma cidade portuária, recebe carregamentos. É muito caro aqui, acho que até por conta da distância, para os produtos chegarem à Groenlândia. Mas em outros povoados, a alimentação é baseada na caça de animais como foca, baleia e também urso. Então você tem tribos de inuites que vivem à base disso. Você não consegue plantar nada aqui. Eu não vi uma árvore, não vi uma flor, você não consegue plantar batata, trigo. Então, carboidrato é muito restrito. É uma alimentação baseada na proteína. E muitas vezes eles conseguem fazer o fogo no gelo mesmo, né? Então eles montam uma estrutura com um buraco em cima e um embaixo, e aí o vento que passa consegue manter o fogo e eles fazem ali a carne assada, mas quando por algum motivo não conseguem fazer o fogo, eles comem a carne crua mesmo. Então é uma alimentação que já existe há milhares de anos e eles ainda mantêm essas tradições porque existem povoados extremamente remotos, com pouco contato com a civilização que a gente chama de moderna. Comeu carne de urso aí? Carne de foca? Essas coisas estranhas? Thaís, eu ainda não tive essa oportunidade, porque eu desembarquei ontem aqui por volta do meio-dia, aí saí do aeroporto, vim até o hotel, e aí eu comi uma massa bem rápida no meio do trabalho. Mas eu até falei para o Pedro mais cedo no WhatsApp que eu quero ver se hoje ou amanhã eu experimente alguma iguaria, né? Quando que eu vou voltar para a Groenlândia? Talvez nunca mais. Então, Carne vou de ver se eu urso experimento crua. uma foca. Deus do céu. Carne de Não, também sashimi não de exagera, urso. Thaís, né? Um sushi de urso não dá. Eu vou pedir para ele grelhar um pouquinho. Esse é o Philippe Killing falando ao vivo da Groenlândia. Isso você só tem aqui conosco na Band no Jornal Gente, contando como é a vida nessa ilha agora, tão cobiçada pelos Estados Unidos. Killing, muito legal, viu, essa descrição que você deu pra gente. Mexeu com a imaginação do ouvinte da Rádio Bandeirantes, tenho certeza. Bom trabalho pra você e vai pra dentro de um lugar quente, pelo amor de Deus. Pode deixar, Thaís. Valeu, até mais. Bom trabalho por aí. Falei mais cedo, viu, Thaís e Sônia? O máximo que a gente tinha chegado perto aí é na Rua Groenlândia, né? Que fica aqui perto da 9 de julho. Ou no jogo de war, né? Pega os dadinhos ali, colocar todas as minhas pecinhas na Groenlândia para atacar a Europa, não é? Ou os Estados Unidos, que ficam mais pertinho ali. Ai, que história. O Jornal A Gente volta já já com mais notícias dessa terça-feira na Rádio Bandeirantes, na Band News TV.